Você mora em uma cidade agrícola e o fornecimento de água de lá acaba sendo contaminado por uma arma biológica experimental, transformando boa parte da cidade em pessoas loucas que apenas querem finalizar qualquer um no seu caminho. O que você faria? Você conseguiria sobreviver? Nesse vídeo de Derrotando Filmes, nós vamos acompanhar David, e eu vou tentar tomar melhores decisões para derrotar o vírus Trixie em A Epidemia, ou The Crazies, que é o título original. Começamos acompanhando o xerife de uma cidade agrícola pacata, fazendo uma ronda padrão pelo local, e chegando até um campo de beisebol, onde está vendo um jogo e o xerife vai até lá com seu assistente para dar uma olhada. Não demora muito para o jogo acabar sendo interrompido por um cara invadindo o campo, com uma escopeta em mãos. David fala para todo mundo se afastar e se aproxima de Rory, dizendo que estava tendo um jogo ali, mas o cara apenas encara David sem falar nada. Ele insiste dizendo que o cara estava apenas bêbado e não era nada demais, mas Rory acaba apontando a arma para o xerife, e quando ele ameaça atirar, David é mais rápido e saca sua Glock e efetua um disparo antes de Rory. Apesar de policiais dos Estados Unidos poderem se defender dessa forma, digamos que esse saque e disparo foram extremamente rápidos para um policial de uma cidade pequena. Provavelmente fazia muito tempo que ele não precisava tirar aquela pistola do coldre, mas não vamos questionar a habilidade do cara, né? Depois disso, vemos a cidade por um satélite, exatamente no local que aconteceu aquele evento, e é mostrado que a população de lá é relativamente pequena. Depois disso, David vai para a funerária, conversar com um legista que irá fazer um exame toxicológico para ver se Rory realmente estava bêbado quando ele foi morto, e ele diz que levaria uma semana para ter o resultado. E David até tenta conversar com a família do falecido, dizendo que Rory estava bêbado e a esposa dele diz que ele tinha parado há 2 anos de beber. Com certeza ele não deveria ir lá cutucar a família de luto, afinal, nada do que ele falasse ali faria sentido para esses dois. Na semana seguinte, o xerife chega na delegacia e vemos que após aquele evento, os telefones estão bem ocupados por lá. E David recebe uma ligação do legista, dizendo que o exame de Rory deu negativo para álcool, e lá se vai a teoria de David, o que acaba deixando o cara um pouco suspeito sobre o ocorrido. Ele volta até o campo e encontra Ben sentado na arquibancada olhando para o nada. Ele demora um pouco para conseguir a atenção do cara e depois disso ele comenta que as crianças ficariam bem e vai embora. Bom, talvez o cara estivesse apenas traumatizado por causa do que aconteceu antes, e isso deixou ele um pouco distante. É algo bem normal de acontecer em situações assim. Então Judy recebe um morador da cidade com a sua esposa, falando que ele não parecia estar muito bem. Judy faz os procedimentos padrões e ela repara que Bill está repetindo a mesma frase. Ela fala que levaria ele para uma tomografia na cidade mais próxima na segunda-feira. Naquela noite, a esposa do cara escuta um barulho em um celeiro e vai checar, dizendo para o seu filho esperar dentro de casa. Chegando lá, ela encontra uma colheitadeira ligada e acha uma boa ideia parar na frente da máquina e ficar acenando, pedindo pro Bill desligar a máquina. Obviamente, essa mulher nunca jogou GTA ou assistiu Zumbilândia e não sabe o que é possível fazer com essa colheitadeira. Essas máquinas não são muito rápidas e provavelmente ela conseguiria correr caso precisasse, mas você não vai querer correr o risco de tropeçar e ser fundido a um fardo de feno, né? Após ver que o cara não estava na máquina, ela escuta o garoto gritando dentro da casa e vê que caiu em uma armadilha. Então ela corre até a casa e encontra o garoto. Os dois se escondem em um guarda-roupa e ele comenta que Bill não estava bem e estava com uma faca. E ela já sabia que esse cara estava agindo estranhamente. Os dois ficam dentro do guarda-roupa, que provavelmente é um dos piores lugares para se esconder, pois após ser encontrado você só tem duas opções: lutar ou ser pego. Após escutar passos, ela vai até a porta e Bill olha pela fechadura e tranca aquela porta. Ele começa a descer e espalhar gasolina pela casa. Se trancar no guarda-roupa e gritar não resolveria nada aqui. Ela deveria tentar chutar a porta o mais próximo da fechadura, ou quebrar uma janela para pular. Ou caso a janela dê para uma parte do telhado igual essa aqui, ela poderia se pendurar e se soltar. Dessa forma ela diminuiria a altura entre ela e o chão. E depois ela mandaria o garoto fazer a mesma coisa enquanto ela o segura. E aí eles deveriam fugir dali o mais rápido possível. Bill aparentemente não estava armado. Com certeza é melhor tentar fazer isso do que ficar no guarda-roupa esperando o fogo chegar até você, ou até mesmo a fumaça acabar te sufocando. David então recebe uma ligação no meio da noite e decide levar Judy junto até a ocorrência policial. Não me parece algo normal de se fazer, ou deve ser algum costume de cidade pequena. Eles encontram a casa completamente queimada e Bill sentado na caminhonete com o mesmo olhar do cara da arquibancada e do outro cara que invadiu o campo no começo. David com certeza vai notar que um padrão está se formando aqui e algo está fazendo esses caras surtarem. Judy acha uma boa ideia confrontar o cara que acabou de botar fogo na própria casa com a família dentro, e ele fica apenas assobiando na frente dela como um louco. Eu ainda acho que essa não foi uma das piores reações possíveis. O cara poderia muito bem pegar ela e usá-la de refém para não ser preso. No dia seguinte, vemos alguns caçadores andando por um mangue, porém eles acabam encontrando outra coisa em vez de animais. E na delegacia vemos que Bill está completamente estático na cela. David até comenta que ele está com o mesmo olhar de Rory. Eles vão investigar aquele soldado morto
e o legista diz que ele estava lá pelo menos há uma semana. E David começa a se perguntar onde está o avião. Russell diz que o morador da cidade comentou sobre ter escutado uma batida alguns dias atrás. Ele diz que não ligou muito, pois o cara tinha um costume de mentir, mas agora seria uma boa ideia investigar. Eles vão até o pântano e não demora muito para eles encontrarem um avião militar ali. Apesar de ser uma cidade pequena, provavelmente mais de uma pessoa notaria esse avião caindo. E também seria possível ele causar um pequeno incêndio na queda, ou até mesmo soltar uma fumaça por aquele motor que ficou fora d'água. Eu sei que a chance de acontecer isso é pequena devido à localização, mas nunca duvide da capacidade do ser humano em ser curioso. Então, após eles encontrarem o avião, vemos que um protocolo de contenção foi iniciado, e David e Russell suspeitam sobre aquele avião ter caído e ninguém ter vindo atrás dele. E ainda por cima, nenhuma notícia ter passado na televisão sobre isso. Eles pensam sobre a água ter sido infectada pelo que o avião carregava, e acabam descobrindo que a primeira casa por onde a água passa era a de Rory, que foi o primeiro infectado da cidade. O exame toxicológico desse cara levou uma semana para ficar pronto, de acordo com o que o legista falou antes. Então as chances da cidade inteira ter tomado essa água são bem grandes. Agora só depende do tempo de incubação do vírus para as pessoas começarem a ficarem loucas e saírem por aí atacando os outros. David tenta convencer o prefeito de cortar o suprimento de água, mas essa tentativa acaba sendo negada. Afinal, eles estavam em uma cidade agrícola, na época de plantio, e se esse cara cortasse a água de todos os fazendeiros, ele acabaria com a plantação de todo mundo, e digamos que a galera iria querer explicações. E David estava querendo que ele fizesse isso, apenas baseado em um palpite. Então David decide ir até a torre de água da cidade, e ele mesmo interrompe a circulação da água. Se bem que isso aqui não iria ajudar em muita coisa, seria uma boa ele começar a avisar pelo menos a esposa dele de que a água estava contaminada, para ela não acabar infectada também. Voltando na delegacia, Russell percebe que Bill estava no chão e vai checar o que aconteceu, e talvez não seria uma boa ideia abrir a cela dele para fazer isso. Ele poderia tentar pegar o alicate de antes e cutucar o cara, afinal, ele pode apenas estar fingindo para tentar escapar, e obviamente é isso que o cara estava fazendo. Após o cara quase matar Russell de susto, eles tentam ligar para a cidade vizinha e veem que estão sem internet, com as linhas cortadas e os celulares não estão funcionando. David também repara uma caminhonete preta estacionada na rua, e quando ele chega perto, a caminhonete vai embora. E já parece que algumas pessoas estão perdendo sua sanidade. David então escuta um barulho na funerária e sai correndo para investigar sozinho o que estava acontecendo. Pelo que deu pra ver até agora, esses dois fazem tudo juntos, então eu não acho que ele se arriscaria assim. Ainda mais após ter visto que Bill virou dentro da cela e saber que possivelmente estava acontecendo isso na cidade inteira. Ele encontra alguns corpos e um deles ainda está vivo. E ele tenta salvar o cara, mas é surpreendido pelo legista, que acaba dando um golpe na cabeça de David e pegando uma serra óssea para finalizar o cara. David consegue puxar o fio da serra e fazer o cara acabar se cortando. E depois disso, a serra vai para cima de David e Russell salva ele na última hora em um belo golpe de sorte. Se bem que aqui era só ter rolado para o lado e deixado a serra bater na porta. Depois disso, David pede para Judy deixar a cidade e ir para os seus pais. Ela comenta que não pode ir embora por ser a única médica da cidade, e ele também diz que não iria por ser o xerife da cidade. Na minha opinião, os dois deveriam tentar fugir, mas pelo que vimos antes, uma contenção está sendo feita na cidade, então todas as rodovias estariam bloqueadas. Eu procuraria um quadriciclo e faria alguma rota alternativa para fora da cidade, utilizando as plantações e qualquer trilha que eu encontrasse pelo caminho. Afinal, eles estavam em uma área rural, algum fazendeiro deve ter um quadriciclo perdido por lá. A discussão dos dois acaba com Judy falando que tinha alguém lá fora. David vai no celeiro checar, porém, ele vê uma movimentação na casa e acaba sendo surpreendido pelos militares, que colocam os dois em um ônibus e os levam para uma área de quarentena, que foi montada próxima da cidade. E várias pessoas estão passando por uma triagem, onde os militares estão medindo a temperatura das pessoas para ver se elas estão infectadas ou não. Geralmente esse modo de diagnóstico não é muito seguro. Já vimos isso no vídeo de Eu Sou a Lenda, em que eles usavam um scanner no olho das pessoas para encontrar possíveis infectados. E a esposa do Dr. Neville é acusada de estar infectada na primeira vez que ela é escaneada, e logo eles testam ela novamente e dá negativo. Se esse scanner dá problema, imagina medir a temperatura de alguém para verificar se ela possui um vírus possivelmente mortal em seu corpo. Eles levam Judy para uma outra tenda, em vez das grades onde os infectados estavam ficando. E vemos que a infecção deve ser bem séria, pois além dos militares estarem com máscaras, dentro da quarentena eles estavam com trajes de contenção de vírus. Judy tenta avisar que estava grávida, por isso ela estava com febre. Porém, eles anestesiam ela mesmo assim. David acorda em um caminhão que é usado para colocar gado, junto com
outras pessoas que supostamente não estavam infectadas. E aparentemente essas pessoas estavam sendo colocadas em ônibus e sendo mandadas embora da cidade. E o acampamento que Yuri está acaba sendo invadido por alguns civis, que com certeza deveriam estar infectados. Eles conseguem facilmente derrubar as cercas e causam um pequeno caos na quarentena. David encontra com um cara da cidade, e eles conversam sobre as esposas terem sido levadas, e ele tenta convencer David a não voltar para a quarentena. Mas ele está bem determinado a salvar Yuri, ainda mais que ela estava grávida e não infectada. Então ele sobe em um caminhão do exército e volta para a cidade. Enquanto isso, naquele campo de quarentena, os militares estavam evacuando o local e deixando todo mundo para trás. David chega na delegacia procurando por armas e encontra o seu revólver na gaveta. E parece que Russell conseguiu escapar no momento que a quarentena foi invadida por aquela picape. Além disso, ele vê que Bill acabou morrendo na cela, indicando que esse vírus tem uma data de validade para os infectados. Russell comenta que Yuri ainda estava lá, e David comenta que ela está grávida, por isso ela estava com aquela pequena febre. Na tenda, Yuri encontra Becca, sua funcionária, em uma das mesas e começa a conversar com ela. Só que a conversa é interrompida por Ben, aparecendo com uma forquilha e começando a matar quem estava deitado nas mesas. Nesse tipo de situação, a única coisa que você pode e provavelmente deve fazer é fingir de morto. Gritar com o cara igual Yuri fez, ou apenas demonstrar que está vivo, pode fazer você virar um alvo. E acontecer exatamente isso com ela, porém, David chega na última hora e acaba salvando Yuri. Eles levam Becca também, e David comenta que eles precisam chegar naquela parada de caminhões de antes para tentar escapar. E Russell diz sobre ele também morar perto da onde o fornecimento de água começava. Mas como eu falei antes, provavelmente todo mundo acabou sendo infectado, pois passou mais de uma semana. A não ser que você seja acostumado a tomar água engarrafada, o que é bem normal em outros países. Existem locais onde a água, mesmo após passar pelos sistemas de filtragem, ela ainda não fica ideal para o consumo. Por exemplo, em alguns países da Europa, a água possui altos níveis de calcário, e às vezes é necessário instalar um filtro adicional nas casas. O grupo começa a andar pela cidade pelo meio da rua, o que seria péssimo, afinal, eles já sabem que existem pessoas infectadas soltas na cidade, querendo matar qualquer um pelo caminho. Eles encontram veículos que foram travados pelos militares, e aqui eles deveriam começar a andar pelos cantos das ruas, e também evitando ruas principais. Caso eles encontrem os loucos por aqui, eles não teriam muita chance de lutar. Eles encontram uma caminhonete na rua, mas ela pertencia àqueles caçadores que vimos no começo, e agora eles estão infectados. Por sorte, eles estavam distraídos caçando um cara. O grupo se esconde atrás de um carro e não são vistos pelos caçadores. Bom, agora eles devem ter aprendido a não andar expostos no meio da rua. David diz que tem um carro antigo na sua casa e eles poderiam ir andando até lá, cortando por uma fazenda. Chegando na fazenda, Becca lembra que seu namoradinho morava ali e sai correndo para ver se ele estava vivo. Chegando lá, eles encontram o cara dentro de um celeiro e ele está com um rifle apontado para Russell, dizendo que ele iria atirar caso eles estivessem infectados. Mas David aguarda atrás da porta e consegue render o cara pegando aquele rifle. Não demora muito para os militares chegarem na fazenda, o que não faz muito sentido, pois eles já tinham evacuado aquela quarentena por causa do ataque. E também já tinha aquele monte de gente que tinha sido evacuada naquela estação de ônibus, o que na minha opinião não deveria estar acontecendo, pois eles poderiam acabar liberando infectados. O garoto decide sair correndo para cima dos militares, achando que isso seria uma boa ideia. Isso só fez ele levar um tiro e depois ser incinerado pelos militares. Nesse momento, eles deveriam estar procurando uma saída nos fundos desse celeiro, ou se esconder muito bem. Arriscar pegar um soldado de refém é algo que seria improvável de funcionar. Eles conversam com o soldado e ele acha que iria morrer sem a máscara. Mas nós já sabemos que o vírus se espalha pela água. Outro soldado estava indo checar o celeiro, então ele pede para o cara blefar e dizer que a área estava limpa. Esse plano conta muito com a sorte. Seria bem difícil um soldado não cumprir a sua missão e acabar deixando pessoas possivelmente infectadas escaparem daquele local. Mas o plano de David acaba funcionando e os militares recuam para um novo perímetro. O grupo então sai do celeiro e eles continuam seguindo para a casa de David para pegar o carro antigo na sua garagem. Chegando lá, eles encontram uma viatura de David incendiada e entram na casa para pegar alguns mantimentos. E Russell vai consertar o carro. Existe uma regra nessas situações, e é sempre checar o perímetro, de preferência em mais de uma pessoa, em vez de sair atrás do carro e andando pela casa sem olhar os cômodos. Dessa maneira, você evita qualquer surpresa desagradável, como zumbis, ou no caso, pessoas loucas que apenas querem te matar, que é exatamente o que acontece com Yuri, quando ela entra no quarto do bebê e acaba encontrando a família de Rory infectada esperando por ela lá dentro. David acaba sendo atraído pela música dentro do quarto e acaba sendo pego pelas costas pelo garoto, que tenta usar um cabo para enforcá-lo. David consegue colocar seus dedos na frente do cabo, por isso ele conseguiu se manter acordado. Caso ele não tivesse feito isso, ele acabaria desmaiando e morrendo logo em seguida. Ele até tenta alcançar a sua arma, mas acaba levando uma facada na mão. E Peg pega o revólver, dizendo que aquela foi a arma que matou o pai do garoto. Nós sabemos que foi a Glock, mas essa mulher está insana por causa do vírus, então não vamos julgar. Ela efetua um disparo que com certeza chamou
chamaria a atenção de Russell lá na garagem. Enquanto isso, David chama a atenção de Peg para ela não atirar em Judy, e ela acaba virando para David, o que dá a chance dele desarmá-la e empurrar Kurt. Então ele usa a faca para finalizá-la, e depois disso, o garoto aparece em frente à janela. Por ele estar perto da janela, Russell consegue acertá-lo de fora com um rifle. Digamos que acertar Peg usando a faca dessa maneira pode garantir que você acabe sendo infectado também. E Russell deveria estar lá em cima há muito tempo, pois passa praticamente 1 minuto desde que Peg atira na parede. Russell com certeza sairia correndo, e ele deveria conhecer a casa de David, já que era amigo do cara. Fazer isso seria muito mais garantido do que ficar lá fora esperando para acertar o tiro pela janela, sem saber exatamente em quem estava atirando. Ele poderia acabar acertando David, já que a roupa dele e de Kurt são praticamente da mesma cor. E eu também acho que Kurt não iria estar exatamente na janela, pois ele foi jogado para trás da porta. Depois disso, Russell vê que Peg ainda estava viva e efetua mais uns disparos nos dois só para garantir, o que acaba deixando todo mundo assustado na sala, acreditando que ele também estava infectado. Mas ele apenas estava seguindo a regra de ouro de Zumbilândia, sobre atirar 2 vezes. A princípio, eu não ficaria tão preocupado com esse cara, mas começaria a tomar cuidado. Judy começa a suspeitar dele, mas mesmo assim ele segue em viagem. E durante o caminho, Becca começa a tossir, o que faz Russell suspeitar dela também. E Judy defende a garota, dizendo que estava tudo bem com ela. Eles até começam a discutir, mas a discussão acaba sendo interrompida por um helicóptero militar Cobra sobrevoando o local. David entra em um lava-jato para se esconder, o que acaba funcionando inicialmente, mas então a máquina é ligada e eles descobrem que existem alguns infectados por ali. O carro acaba ficando travado na máquina, e David diz que não estava conseguindo tração na roda, mas a máquina tinha apenas uma esteira. Provavelmente o outro lado conseguiria alguma tração e ele poderia tentar usar a marcha ré para ver se funcionava. Ou eles apenas poderiam sair de dentro do carro assim que a máquina foi ligada. Demorou um certo tempo até eles entrarem no lava-jato em si. Russell acaba ficando desesperado e atirando no nada, e acaba perdendo sua Ítaca 37 pela janela, e o grupo consegue resistir ao ataque dentro do lava-jato. Porém, no momento quando eles estão saindo, um dos loucos coloca um cabo no pescoço de Becca, puxando a garota para fora do carro. Eles param o carro e finalizam alguns infectados e tentam ajudá-la, mas já era tarde demais. Por sorte, ou não, eles acabaram saindo do carro, pois aquele helicóptero passa mais uma vez e explode o veículo, deixando eles sem um meio de locomoção, obrigando o trio a seguir andando. E novamente, parece que eles não aprenderam a andar sem chamar atenção, indo pelo meio da estrada. Eles checam alguns carros para procurar por água, mas não encontram. E Russell avista aquela caminhonete preta se aproximando. David diz que iria tentar pegar o carro para eles, mas Russell acaba jogando aquelas armadilhas usadas pela polícia para furar o pneu de um veículo em perseguição, fazendo com que o carro capotasse e ficasse destruído. Existem carros em que carros realmente perdem o controle e podem capotar após passar pelos espinhos, mas nada exagerado como vemos aqui. E Russell poderia ter usado para furar apenas um dos pneus e manter o carro intacto. David começa a interrogar o agente que estava dentro do carro e descobre que aquilo era uma arma biológica que estava sendo levada pelo avião para o Texas, e ela seria destruída por lá. O que levanta a questão de o porquê esse vírus não estava sendo transportado de uma forma mais segura dentro daquele avião. Afinal, deve existir um procedimento para transportar esse tipo de carga, provavelmente algo parecido com a caixa preta de um avião. Dessa forma, a contaminação seria evitada. O agente também disse que o período de incubação era de 48 horas, e depois disso, ou você estava morto ou não estava infectado. Mas antes deles terminarem de conversar, Russell atira no agente, acabando com a conversa por ali mesmo. E ele acaba deixando David ainda mais suspeito do cara, pegando o rifle no momento em que ele entra na caminhonete. David tenta ficar com o rifle, mas Russell puxa a pistola que ele encontrou dentro do veículo e pega a arma de volta. Russell até conta quantas vezes ele salvou a vida de David, no caso foram 3, e manda os dois começarem a andar. Eles continuam seguindo pelo meio da estrada, o que me incomoda bastante. Se o helicóptero ainda estivesse fazendo rondas por ali, eles seriam facilmente encontrados. Eles deveriam tentar andar pelo acostamento, para ter um local onde eles pudessem se esconder, caso qualquer um passasse por ali, militares ou infectados. David para e tenta conversar com Russell, e consegue acertar um soco no cara e pegar a arma de volta. E Russell nota que estava doente, e pede para andar junto com o casal em seus momentos finais. O grupo chega em mais um bloqueio dos militares, e Russell comenta que eles poderiam passar pela lateral e chegar até o outro lado. David diz que eles seriam vistos, mas Russell diz que ele serviria de distração para os militares. E aí eu não sei por qual motivo ele entrega a pistola para Russell e deixa o cara executar o plano. E esse cara descarrega a arma assim que ele chega no carro e fica escondido, fazendo zero sentido David ter dado a arma para ele. Afinal, com ou sem arma, o cara seria morto. Se ele pegasse um pedaço de madeira e usasse para simular uma arma, funcionaria da mesma forma e não deixaria o casal desarmado. David e Judy chegam até a parada de caminhões, que parece estar completamente vazia. E aqui, em vez deles se separarem, eles deveriam fazer o que eu já falei anteriormente, de checar o local junto.
Porém, Judy fica do lado de fora da lanchonete e David entra lá para verificar se tinha alguém. Judy acaba encontrando uma caçamba cheia de corpos de pessoas saudáveis, que foram finalizados e queimados pelos militares. E David encontra um caminhão ou um cavalo mecânico, se você é do tipo que gosta de saber o nome das coisas. Eles decidem que usariam aquele veículo para chegar até Cedar Rapids, que seria a cidade mais próxima, e lá eles poderiam ficar a salvo. Após conversarem, eles decidem pegar o caminhão, e ficam separados novamente. David encontra um rádio militar que está informando que algo iria acontecer em 10 minutos, e uma contagem começa. E ele também descobre que aquele local estava dominado pelos loucos. Judy acaba se escondendo em um frigorífico e por acaso, David aparece lá para salvá-la. E como eu falei, nessas situações, vire de costas e finja que está morto. Provavelmente esses caras vão olhar e sair sem nem se lembrar de quem eles já mataram. Então David aparece e dá um susto em Judy, e os dois correm até o caminhão que tinha um corpo lá dentro. David tenta ligar o caminhão, mas parece que ele não pegou a chave certa. E digamos que ficar apressando alguém nessas situações não ajuda em muita coisa, Judy. David vai até o caminhoneiro que estava no chão e pega a chave certa no cara. Mas quando ele vai voltar, alguém puxa ele para baixo do caminhão. E outro infectado aparece na sala do lado, atirando em Judy, que fecha a porta do caminhão. O infectado entra na cabine atrás dela e acaba sendo surpreendido, pois ela estava na parte de trás esperando por ele. David começa a lutar com o cara lá embaixo, e digamos que ele é bem resistente, pois ele leva uma pancada com uma chave inglesa na cabeça e parece nem ter sentido. Por sorte, David consegue jogar óleo de motor no cara e botar fogo nele para finalizá-lo. Eles pegam o caminhão e começam a acelerar, e a contagem estava faltando apenas 30 segundos. Quando ela zera, uma pequena bomba atômica é jogada na cidade, dizimando ela completamente do mapa. Pelo que eu pesquisei, a bomba usada aqui parece com a Fat Man, que foi usada em Nagasaki, que possuía 21 quilotons. O caminhão acaba capotando pela onda de choque, e os dois conseguem sair vivos, sem ferimentos graves. Para isso ter acontecido, eles deveriam estar por aqui. Porém, nessa região, eles ainda poderiam sofrer queimaduras de 3º grau, o que não é nem um pouco legal. Depois disso, vemos novamente as imagens de satélite, e vemos que uma nova área de contenção está sendo feita em Cedar Rapids, indicando que um novo contágio pode ter começado. E vemos nas notícias que todo esse evento foi encoberto pelo governo, dizendo que era um grande incêndio após uma explosão de uma indústria química. Provavelmente esse apocalipse não duraria muito tempo. Aquele agente que David interrogou comenta que a infecção dura apenas 48 horas, e depois disso o infectado morre. E vemos que isso realmente acontece, pois David vê Bill morto naquela cela. Então você precisaria tomar muito cuidado com a água que bebe, e evitar de cruzar com algum louco por aí. Agora, se o vírus começasse a infectar as pessoas pelo ar, as coisas poderiam ficar mais complicadas, e eu não sei se seria possível sobreviver, a menos que você tivesse uma máscara capaz de filtrar o ar para impedir que você fosse infectado. Fala galera, esse foi como derrotar The Crazies. O que vocês acharam do vídeo? Vocês acham que seria possível sobreviver a essa epidemia? Me contem nos comentários e não esqueça de deixar o seu like. E inscreva-se no canal ativando o sininho para receber as notificações do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.